Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo encontro da disciplina Desenho Curricular e suas tarefas. E hoje, nessa nossa aula, eu quero primeiro fazer uma provocação para vocês em termos do que foi o trabalho que vocês realizaram no último período, né, na semana passada. O trabalho que foi solicitado de realizar uma pesquisa sobre a importância, o impacto do planejamento para planejamento escolar, para planejamento educacional, para planejamento curricular, do que vem a ser o diagnóstico, né? De entender o contexto, de entender a realidade, para poder lidar com a perspectiva de construir um plano curricular, um currículo escolar, um currículo em termos políticos que possa de fato se adequar à realidade, né? E eu gostaria de fazer uma provocação seguinte: se a gente tem um contexto, por que que a gente não passa a entender esse contexto, a lidar melhor com esse contexto para poder tornar algo factível que seja possível a partir da educação para transformar essa realidade, para transformar a condição de uma sociedade, de uma comunidade, né? E esse é de fato o impacto de a gente compreender o contexto, de a gente diagnosticar, de a gente compreender quais são as nossas políticas, quais são as nossas escolhas educacionais, didáticas, pedagógicas, para que a gente possa educar uma comunidade, para que a gente possa transformar as vidas de fato, né? É importante a gente pensar nesse contexto, né? E na aula de hoje, no nosso encontro de hoje, a ideia é a gente avançar em mais algumas questões, mais algumas tarefas que são extremamente relevantes, né, para esse processo. E a gente vai passar hoje a pensar na modelagem curricular, já que eu tenho o espaço compreendido, já que eu tenho o contexto delineado, o entorno da educação bem descrito para que eu possa compreender onde eu preciso atuar, quais são as atuações necessárias nessa comunidade. Hoje a gente vai de fato pensar no que é modelar currículo, o que é um currículo, o que é uma construção curricular, né? Então, vamos lá. Bom, na aula de hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre a modelagem curricular, né? E o que vem a ser essa modelagem curricular que a gente vai falar hoje? Primeiro espaço, primeiro momento é a gente compreender que modelagem curricular é o processo de desenvolver, planejar, organizar um currículo com base nas diretrizes, que a gente sabe que existem diretrizes, questões mais já definidas politicamente em âmbito nacional, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista do que a nossa sociedade descreve como necessário em termos de diretrizes educacionais, de bases, de questões que são básicas para a comunidade conhecer em termos de conteúdos, em termos de habilidades, de conhecimentos, de práticas que são necessárias na nossa sociedade, né? São necessidades que a gente vai descrever já vindo do ponto de vista legal, do ponto de vista político, do ponto de vista pedagógico, descritos anteriormente ao espaço curricular que a gente vai desenhar dentro de uma comunidade, né? E aí a gente junta a isso toda essa questão diagnóstica adicional da sociedade, da comunidade em que a gente se encontra, que a gente fez, né? E a gente compreendeu aí as necessidades específicas da sociedade, do espaço social onde a gente se encontra, dos estudantes onde a gente com os quais nós vamos trabalhar, do nosso entorno escolar, do nosso entorno municipal, do nosso entorno estadual com o qual a gente precisa pensar no desenho curricular para o estado, para o município e também chegando até o espaço da escola, o espaço da sala de aula, né? Onde a gente vai desenhar aí os projetos políticos pedagógicos, vai desenhar os projetos de disciplina e os planos de aula que são importantes neste processo. Qual é a finalidade da modelagem curricular? É criar um currículo que seja coerente com essas necessidades, né? Coerente com a condição da comunidade, coerente com as políticas públicas elementares que foram definidas pelos espaços políticos governamentais, né, relevante
para aquela comunidade, para poder tornar aquele conhecimento factível, um conhecimento que seja metodicamente preparado para aquela comunidade, que tenha significado, que impacte de fato na vida das pessoas e não seja pura e simplesmente conteudista, né? Que não seja focado na perspectiva só de passar o conteúdo, mas que adentrando na realidade social, possa de fato transformar aquela realidade a partir do conhecimento, a partir da questão relativa aos conteúdos que a gente vai passar. Né? Você transforma o repasse desses conteúdos em algo mais apropriado ao espaço comunitário, ao espaço social, para que você possa de fato transformar as pessoas a partir desse conhecimento. Né? E isso se dá justamente pela adaptação às diferentes realidades educacionais de um conteúdo, de uma realidade com a qual a gente vai lidar, né? O que permite a gente desenhar espaços, projetos específicos, não só do ponto de vista de uma disciplina, mas de um conjunto de disciplinas focado nas soluções sociais e utilizando esses conhecimentos, esses conteúdos que são necessários serem transmitidos, de forma que eles se tornem no espaço social a base da transformação, a base do conhecimento necessário para que aquela comunidade transforme a sua realidade, né? Assim, pessoal, pensando nessa questão, os princípios da modelagem curricular vão apontar essas questões de coerência que a gente precisa pensar, de flexibilidade, de relevância, da significatividade e da integração dos diversos conteúdos e pessoas envolvidas no processo educacional. Né? Em termos de coerência interna, a gente percebe que é necessário pensar que, como um currículo é composto de partes, elas devem estar bastante alinhadas, né? E quais são essas partes que a gente precisa alinhar? Os conteúdos, as metodologias, os processos avaliativos, o formato dessa avaliação, né? Pensando na característica do encadeamento lógico, da proporção de conhecimento, da necessidade de avanço, da necessidade de propor para essa comunidade escolar, para essa comunidade social em que se vive, um conjunto de conhecimentos que de fato sejam coerentes com a sua realidade, coerentes com a condição de necessidade local, de necessidade individual dos estudantes, para que de fato a gente consiga avançar, né? Fazer com que os atores institucionais, os atores educacionais de fato estejam alinhados nesse processo. Então, esse processo de coerência interna envolve a gente pensar na adequabilidade dos conteúdos para a comunidade, na adequabilidade dos momentos de repasse desses conteúdos, dos locais, dos projetos ali envolvidos para que aquilo funcione, o que leva à necessidade de descrever metodologias apropriadas a cada realidade, a cada condição social, a cada condição local, a cada condição escolar com a qual nós lidamos. Então, é importante pensar nessa característica para que a gente possa desenhar, de fato, um currículo mais adequado, né? E também aí o processo avaliativo nesse processo, né? Um processo avaliativo adequado dentro de uma dada realidade deve levar em consideração o diagnóstico anterior, deve levar em consideração a metodologia que está se implementando, o processo de dar autonomia às pessoas, o processo de descrever as necessidades de melhoria de conhecimentos, tanto dos atores institucionais, como professores, como pessoal técnico administrativo, como secretaria escolar, o processo diretivo, educacional e administrativo, que precisam estar imbuídos nesse processo de pensar um currículo que esteja altamente adequado para uma comunidade. Pensando mais um pouco nesse processo, né, dada a necessidade de coerência interna, dada a necessidade de atualização de um currículo, da dinâmica escolar ser mais mutável no seu cotidiano, na sua realidade,
a gente precisa ter uma certa flexibilidade, dotar esse modelo curricular que se pretende da capacidade de flexibilidade, né? Que é a capacidade de adaptar-se às mudanças sociais, às mudanças tecnológicas e educacionais que circundam esse modelo de currículo, né? Que circundam essa condição de curricularização. Né? Pensando de novo na questão do currículo como algo que tem a ver com a própria vida, né? Currículo, vida, a gente termina tendo a necessidade de entender que a vida é mutável, a vida é flexível. Então, o currículo precisa ter uma capacidade de se adaptar nesse processo, né? Pensar em currículo é pensar em projetos, pensar em currículo é pensar em interdisciplinaridade, colocar num determinado momento o funcionamento de diversos conhecimentos correlatos ali naquele espaço, para que você consiga lidar com a realidade social, para que você consiga compreender aplicabilidade, compreender significado em tudo aquilo que você está aprendendo no cotidiano escolar. Então isso é extremamente relevante. E quando a gente fala nesse processo, ele não cabe só no processo da aprendizagem dentro da escola, mas no processo de pensar essa aprendizagem desde de um modelo político, desde um modelo de regulação. Né? Então todo esse processo precisa ser pensado de uma maneira que torne essa capacidade factível no cotidiano, né? Essa flexibilidade curricular. Daí, haja vista a gente perceber que o pessoal não desenha mais somente diretrizes curriculares, mas a perspectiva de base nacional comum curricular, de uma forma que você tenha assim, desenhado corretamente questões que são relevantes e que são importantes de fato serem conhecidas em termos de conteúdo, mas contextualizando esse conteúdo, contextualizando a partir dos projetos, a partir da realidade socioeducativa, a condição de execução desse currículo, né? O que vai trazer, de fato, o terceiro aspecto, que é a relevância curricular, né? O currículo deve refletir, de fato, as necessidades de uma sociedade, as necessidades dos estudantes, né? As suas necessidades particulares, aquelas condições idiosincráticas que são, de fato, individualizadas, né? Para a gente estar, de fato, trazendo a baila a discussão dessa flexibilização curricular, dessa coerência curricular dentro de uma dada realidade. É pensar que existe algo que precisa ser passado, existem modelos de serem passadas esse algo, né? Esse conteúdo, inclusive a perspectiva de desenho, de projetização, desenho de questões relacionadas às próprias necessidades, onde você insere o currículo, né? Levantamento de uma necessidade muito particular daquela comunidade, daquele espaço escolar, e trazendo essa perspectiva não só para os próprios estudantes, mas para todos os atores institucionais e escolares, né? Educacionais, aí envolvendo pais e mestres, envolvendo todo o processo administrativo nessa perspectiva de movimentar um currículo, né? Que seja um currículo em movimento de fato, né? O que traz aí a promoção de fato de competências e habilidades que sejam extremamente úteis naquela localidade, mas que não deixam de trazer para aquela mesma pessoa, para aquela mesma condição, uma alteração no como ela vai conseguir visualizar sua realidade e, vamos dizer assim, transcender aquela condição atual de forma que possa haver uma transformação, uma mudança de fato que seja favorável para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, a gente percebe claramente que a modelagem curricular impacta nisso, né? O que isso traz para a gente, então, em termos de princípio? Justamente a perspectiva do quarto item dos princípios, que é a significatividade. O currículo, então, passa a fazer sentido para aquela comunidade, para aquela realidade social. O conhecimento, né, o conteúdo passa a fazer sentido para aquela pessoa, para aquela realidade social, de forma que ela vai conseguindo perceber que não existe conhecimento, não existe conteúdo que não tenha valor. Todos têm valor, mas ele precisa
ser compreendido na sua aplicabilidade, no como é possível você ampliar a sua mente, o seu conhecimento, a sua habilidade, as suas competências a partir daquele conhecimento dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria condição, o que vai trazer, de fato, aí a perspectiva de você integrar conteúdos. Né? Não é só a projetização pela projetização, mas pensar nessa visão da integração de fato, né? Envolvendo as diversas disciplinas dentro desses projetos, dentro dessa perspectiva das necessidades do espaço escolar, para que você possa imbuir as pessoas da possibilidade de transformação, de uma questão de um conhecimento mais amplo, mais holístico, mais complexo e mais completo de fato, para que as pessoas consigam compreender que toda essa gama de questões que você precisa estar transmitindo está dentro da vida, não está dentro só de uma questão de transmissão de conteúdo, de uma questão de transmissão do que está no livro, de algo que é histórico em termos de data somente, mas o que de fato aquelas datas, aquele histórico, aquela questão que aconteceu impacta no dia de hoje, o que de fato os números matemáticos representes naquela realidade trazem para a vida dele a condição de que aquele conteúdo que está sendo passado de matemática implica em alterações no que ele faz no cotidiano, né? O que de fato perceber a questão do espaço geográfico, do espaço de terreno, do espaço sociodemográfico impacta, né? O que de fato a reflexão pessoal, a reflexão social, a reflexão religiosa impacta no cotidiano, então vai de fato integrando esses diversos conteúdos, essas diversas disciplinas no aspecto de transformar e promover holisticamente não só o conhecimento, mas aquela própria comunidade, né? E aí é importante a gente pensar que se eu estou falando de modelar, modelagem é um processo. Todo processo é composto por etapas. E primeira etapa da modelagem, nós vimos na aula passada que é exatamente o diagnóstico das necessidades. É a avaliação das diversas demandas sociais e educacionais de uma comunidade, de uma nação, de um estado, de um município, de uma escola, de uma comunidade. Então isso vai nos trazer clareza sobre o que a gente vai precisar trabalhar em termos de objetivos, né? E aí você define os objetivos, que é o passo seguinte, estabelecendo as competências e habilidades esperadas, estabelecendo os projetos que você vai poder delinear nesse processo, estabelecendo aí os objetivos gerais de aprendizagem e de desenvolvimento social, os objetivos específicos para cada questão que for surgindo nessas demandas sociais e educacionais, né? E isso ajuda a definir quais são os conteúdos, a organizar os conteúdos. Quer dizer, existe uma previsão, uma prescrição de determinadas coisas que vão sendo passadas com um encadeamento lógico, dadas as condições de você aprender o mais simples para depois aprender o mais complexo. Ótimo, beleza. Só que aí você pode movimentar essas condições de acordo com as necessidades locais, com as necessidades esperadas a partir do diagnóstico que a gente obteve, né? E aí essa seleção e organização de conteúdos vai permitir ter essa sequência lógica da mesma forma, gerar uma organicidade dos conteúdos das diversas disciplinas, considerando a realidade social com a qual a gente está lidando. Né? Isso vai ajudar no passo seguinte, que é definir as estratégias metodológicas. Se é por projeto, quais são as questões pedagógicas relevantes, qual é o tipo de intervenção psicopedagógica mais importante nesse processo, quais são as principais entregas que precisam fazer, qual é a forma de assimilação de conteúdo, como mensurar essa assimilação de conteúdo, que vai ajudar aí no processo de definir curricularização, definir o histórico do aluno, definir os projetos que vão ser executados, definir o que tem a ver com datas e movimentos que são necessários nesse processo de ensino e aprendizagem, e a avaliação, né, do currículo, a avaliação estudantil, a avaliação escolar, a avaliação do processo
administrativa e do processo de modelagem, e a avaliação do próprio currículo, que, como ele é dinâmico, precisa passar por revisão de tempos em tempos. Então, com base nesta característica, a gente cria mecanismos e indicadores que nos ajudam a monitorar, no primeiro momento, pensar na perspectiva de monitorar o andamento do processo, né? E também a perspectiva de modificação, né? Monitoração e alterações necessárias, os ajustes necessários no currículo que a gente propõe a tocar num certo espaço educacional. E aí a gente quer pensar um pouco nessa condição, a gente pode pensar sobre dois grandes cenários, né? Um cenário onde a gente pegaria um modelo tradicional de modelagem curricular e um mais progressista para a gente apontar determinadas realidades. No modelo tradicional, os conteúdos são fixos, o nosso foco principal é a transmissão desse conhecimento, a transmissão do conteúdo necessário. Né? A avaliação ela se dá somente com base em provas e notas. As disciplinas são estanques, que elas são preparadas e separadas de uma maneira prévia, de uma maneira pré-determinada. Quer dizer, a gente sabe que tem um histórico para isso, né? A gente sabe que tem a perspectiva de pensar no encadeamento lógico, numa sequência lógica, numa sequência de assimilação razoável a partir das teorias de desenvolvimento e de aprendizagem, né? Mas no modelo tradicional a ideia é disciplina por disciplina e às vezes descontextualizada. No modelo progressista, ao largo disso, nós vamos ter a perspectiva de você pensar num foco de desenvolvimento de competências e de resoluções de problema, que já aponta aí algumas metodologias diferentes nesse processo, né? Como aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, questões relacionadas às diversas necessidades, às diversas demandas presentes no cotidiano escolar e social daquela comunidade. Né? A perspectiva de pensar a avaliação não só do ponto de vista tradicional, com base em provas e notas, mas de uma maneira contínua e formativa, né? Entender que existe um encadeamento lógico envolve entender também o processo assimilativo, não somente entender se ele acumulou conhecimento, mas a assimilação e a aplicação desse conhecimento, de forma que o currículo é mais ativo, é mais personalizado, é mais focado na perspectiva dos projetos, é mais focado na perspectiva de uma participação ativa do educando, de uma participação ativa da sociedade, da comunidade, dos atores escolares diversos, né, que vai nos trazer todas essas condições de fato, trabalhar numa outra perspectiva de compreensão desse processo. Claro, nenhum dos dois pode ser descrito como puramente favorável, mas a gente tem que entender momentos adequados para implementação de determinadas questões de acordo com a realidade que a gente encontra, de acordo com as demandas sociais, né? É possível e é necessário pensar nessa condição de como a gente utiliza a parte tradicional, parte progressista nesse processo cotidiano. Não quer dizer que você vai mesclar, quer dizer que você vai utilizar o que é necessário de acordo com a realidade, de acordo com a contingência, de acordo com o momento, né? E aí a gente pode apontar, né, nesse caso aqui, não a preocupação menos com as disciplinas e mais com a perspectiva do projeto, né? E aí dentro do projeto você insere as diversas disciplinas contextualizadamente, de forma que facilita o processo de transmissão, de ensino e aprendizagem. Não é só transmissão, mas é a perspectiva de entender que há um ensino e há, do outro lado, uma aprendizagem. E mensurar esse processo é de extrema relevância para a gente. Correto? Então, a perspectiva de pensar, por exemplo, essa modelagem baseada em competências, nós teremos que entender o que são competências. Primariamente, elas são um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que os estudantes devem desenvolver. E aí, dentro das competências, nós temos os conhecimentos. Aqui entra a perspectiva de pensar conteúdo, pensar a aplicabilidade desse conteúdo, pensar na perspectiva de como o estudante entende essa aplicabilidade dentro da sua realidade, para
para que haja o desenvolvimento dessa parcela da competência que é o cognitivo, a assimilação do conteúdo e a perspectiva de, rememorando esse conteúdo, saber como utilizar, né? Aí as habilidades de implementar na realidade esse conteúdo, essa perspectiva dos conhecimentos adquiridos, saber que existe um repertório, utilizar esse repertório em diversos momentos para soluções de problemas complexos, né? Quer dizer, ele vai conseguir enxergar dentro da realidade dele a aplicabilidade dos conhecimentos matemáticos, geográficos, dos conhecimentos históricos, para que ele entenda uma realidade, né, num processo analítico, e para que ele possa também, compreendendo essa realidade, agir sobre ela, né? E aí, o terceiro item das competências tem a ver com as atitudes que ele desenvolve. A ideia que a gente tem é que de tornar as pessoas mais ativas, mais proativas, envolve a necessidade de atitudes mais positivas diante da realidade. Não somente atitudes negativas, mas atitudes que tenham a ver com a perspectiva de enxergar dentro da realidade, mesmo num cenário negativo, questões que precisam ser implementadas, que podem ser implementadas para ajudar, para solucionar, para de fato enxergar solução, luz no fim do túnel, né? Então, esse conhecimento, esse conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas pelos estudantes vão trazer aí a perspectiva do desenvolvimento de competências, né? E essas competências, elas são utilizadas nas diversas fases, nos diversos momentos da vida da pessoa. Com base nessa condição, a gente estaria tornando de fato esse sujeito mais cidadão, mais ativo, mais proativo, mais dinâmico na sociedade e não simplesmente aquele que é movido pela realidade, né? E aí, pensando nessa condição do que sejam competências, quais seriam as características necessárias de um currículo por competências? Primeiro, flexibilidade, né? O foco no desenvolvimento das habilidades transferíveis, né? Essa condição de entender o que é um conhecimento explícito, o que é um conhecimento tácito, o que são questões que de fato são relevantes dentro desse processo, entender como transformar esses conhecimentos em habilidades e atitudes, né? E o outro lado, a característica também existente é a integração, que envolve várias áreas do conhecimento para solucionar problemas reais. Quer dizer, é entender que existe um repertório, que existe um histórico, que existe uma questão que nos trouxe até aqui e que esses diversos conhecimentos é o que faz com que surjam novas perspectivas, né? E é a junção de conhecimentos diversos, de conhecimentos que nós adquirimos na realidade, que às vezes permitem solucionar problemas novos, problemas com os quais nós nunca lidamos antes, né? Que a gente vê hoje, por exemplo, a perspectiva de pensar as inteligências artificiais, a perspectiva de pensar nas soluções de problemas sociais que não mais se restringem a uma situação comunitária, mas a uma situação global que impacta até mesmo nas pequenas comunidades, que a gente precisa pensar nessa característica, né? E com base nisso a gente tem aí um exemplo dado nesse slide, que é a implementação de currículos baseados em competências nos cursos técnicos e profissionalizantes, né? Onde a gente vê a necessidade de desenvolvimento de determinadas competências mais práticas nesse processo, que de fato a gente consegue enxergar esse processo de curricularização por competência, né? O ensino técnico e profissionalizante traz essa condição de você compreender essa necessidade de uma maneira bem clara. Então traz para a gente essa idiosincrasia do ensino técnico e profissionalizante que vai nos tornar capazes de desenhar, de pensar numa curricularização nesse processo baseado em competências. Bom, pensando, primeiro, que a modelagem curricular é um processo. Pensando, segundo, que a modelagem curricular é dinâmica. E pensando nos contextos atuais, a gente precisa também imaginar antes, prever e nos dotar de capacidades de reflexão sobre quais são os grandes desafios que a gente tem hoje neste processo, né? O primeiro grande desafio
são de fato as mudanças tecnológicas. O nosso cenário tecnológico aí envolve nós pensarmos na perspectiva não só da alfabetização normal, que a gente já discute, mas da alfabetização digital. E a alfabetização não quer dizer somente o uso, mas a compreensão dessa perspectiva das tecnologias, a compreensão de como lidar com as tecnologias, para que a gente não caia, não seja enredado nesse processo e nos tornemos apêndices de máquina, que os estudantes não se tornem apêndices de máquina, né? É preciso entender essa condição, é preciso desenvolver competências analíticas importantes, é preciso desenvolver competências em tecnologia da informação e comunicação que hoje são necessárias para nós, professores, para os estudantes, para a comunidade, para a sociedade em geral, né? Também a perspectiva de que no cenário a gente precisa pensar quais são as novas formas de educação à distância, né? A gente já passou por um momento onde a educação à distância era via correio, que se enviava determinados conteúdos, você estudava, depois respondia os exercícios e mandava para avaliação. Nós já passamos pela perspectiva de uma teletransmissão, né? Tivemos aí a teleeducação nesse processo, que era uma forma de educação à distância, você tinha algo que era transmitido e as pessoas participavam, tanto sincronamente quanto assíncrono, né? E hoje a gente tem um cenário com inteligência artificial de propósito específico e de propósito geral. De propósito específico são aquelas focadas nas soluções de problemas específicos, né? E a de propósito geral, como, por exemplo, pensar na perspectiva dos diversos chats, do chat GPT, por exemplo, que é uma ferramenta interessante, mas que a gente ainda está muito, muito longe, estamos aquém de saber como utilizar de fato no processo educacional, no processo escolar, no processo administrativo de fato, para poder melhorar nossa competência. Ao contrário disso, dada a perspectiva da falta de alfabetização digital, nós utilizamos de maneira muito incorreta esse tipo de inteligência artificial, né? E pensando na perspectiva da inteligência artificial de propósito geral, a ideia dela é que ela se torne uma inteligência capaz de reflexão como o ser humano. Ainda estamos muito longe dessa perspectiva, porque hoje são algoritmos que aprendem com o que nós vamos ensinando, né? Com o que eles vão vendo, vão entendendo das nossas perguntas, das nossas questões que nós colocamos. E essas questões ainda são muito incipientes, não são corretas, são questões que a gente coloca, são perguntas que a gente coloca muito simplórias, quer dizer, essa inteligência ainda aprende de uma maneira muito rudimentar, né? Mas ela já nos serve de muito auxílio nesse processo. Mas a gente não pode ter uma postura de negacionismo, a gente tem que ter uma postura de enxergar o que ela pode auxiliar. Claro, tem um monte de questões éticas envolvidas que a gente também precisa discutir. Então, esse cenário, esse desafio faz parte desse processo nosso de desenvolvimento de uma modelagem curricular nesse século em que estamos vivendo, né? Outro fator relevante nesse cenário é a inclusão e diversidade. Pensar nas diferentes culturas, línguas, necessidades especiais e a própria existência da neurodivergência no espaço educacional, no espaço escolar, nos traz determinados desafios de formação, desafios de construção curricular que seja adequada, que faça sentido para aquela determinada parcela, mas que não seja segregadora, né? Que seja mais integradora dessas pessoas também em todo o processo com os quais a gente lida, né? E os avanços da neurociência tem trazido muitos novos cenários com os quais nós precisamos lidar, né? Então a gente às vezes está no processo de formação, no processo de discussão do espaço escolar, ainda estamos muito longe do que já existe de avanço em termos de saúde, em termos de descrição do comportamento humano, descrição das habilidades de aprendizagem humana. Nós precisamos avançar nesse processo na questão curricular, na questão do espaço educacional, até da construção física desse espaço, né? E o terceiro grande item nesse cenário é a educação para sustentabilidade, que incorpora temas
e sentimentos sobre desenvolvimento sustentável. Pensar na perspectiva do que a gente usa hoje, mas que tem que permanecer determinadas questões relacionadas a esse uso, e outras precisam ser modificadas para que haja sustentabilidade ecológica, sustentabilidade financeira, sustentabilidade política e social de uma sociedade enquanto tal. E a responsabilidade ambiental também, que precisa ser inserida nesse currículo, não só na perspectiva da biologia, não só na perspectiva da química, não só na perspectiva da sociologia, mas das diversas disciplinas, em termos de como fazer essas análises, de como entender esse processo de responsabilidade socioambiental, tanto do ponto de vista educacional, comportamental, quanto do ponto de vista de análise dessa relação, dessa situação, né? Análise de impactos, análise de resultados do que a gente faz no nosso cotidiano, para que a gente, de fato, consiga construir um espaço social que seja amplo para todos nós, né? Agora a proposição que eu tenho para vocês é que vocês façam aí um estudo de caso, né? Peguem aí a BNCC, analisar como ela define currículo em termos de habilidades, né? Não apenas de conteúdo, dar uma pensada nessa condição, né? Pensar nas discussões sobre os obstáculos encontrados pelas instâncias públicas e pelas próprias escolas na adaptação ao novo modelo. E aí a gente tem visto uma discussão intensa aí, não só a BNCC, mas da perspectiva do novo ensino médio, né? Como implementar todo esse processo. Passou por uma discussão muito intensa e algumas implementações que não foram muito favoráveis, e aí pensar nessa discussão e aí propor alguma coisa nesse processo aí, né? E aí a gente tem, por exemplo, também questões relacionadas ao ensino, à educação básica, à educação técnica, tecnológica e à educação superior, quais são as perspectivas pensadas nesse processo aí, que é uma proposição que eu tenho para vocês. E aí a ideia é realizar essa pesquisa, avaliar essa condição e pensar num exemplo de modelagem, né? Vocês podem pegar aí o que vocês encontram nas escolas, em que vocês trabalham, nos espaços institucionais em que vocês atuam, para poder fazer uma análise e descrever um pouco aí, uma análise crítica desse modelo hoje existente nos diversos locais, né? Você pode estar numa escola e essa escola tem aí um projeto político-pedagógico, tem uma perspectiva de pensar nessa curricularização, quais são as etapas, quais são as condições ali existentes, e a ideia é analisar criticamente esse exemplo de modelagem que vocês estão vendo, considerando os desafios, os benefícios da aplicação deste modelo, né? Como eu falei, exemplificando o novo ensino médio, né, uma situação relevante hoje de discussão. E aí vocês vão construir um paper também aí de 5 a 7 páginas com essa análise crítica. O tema é análise crítica da modelagem curricular baseada em competências. A ideia é que vocês pensem nesse modelo das competências de fato, né? Se não tem o espaço no espaço educacional que você está, você vai imaginar, vai pegar e vai apontar aí quais seriam as diferenças se houvesse um desenho por competências. Então, primariamente, imaginar, pensar nessa questão do que é o currículo por competências, fazer uma pesquisa sobre currículos baseado em competências e, de fato, olhar para os currículos, olhar para os projetos políticos pedagógicos, os planos institucionais e descrever essa análise de vocês. É uma análise crítica mesmo. De 5 a 7 páginas vocês vão fazer esse processo e avaliar a efetividade do modelo, de um modelo por competências, comparando com outra perspectiva que vocês já conheçam na realidade. Ok? Então, no nosso encontro de hoje, nós temos essas referências, vocês já estão aí com elas, vocês já devem ter olhado no
nos slides, então agora vocês estão vendo as discussões que eu estou fazendo com vocês, e a ideia é que na próxima semana vocês tenham aí já algum trabalho em relação a essa perspectiva já feito, a discussão diagnóstica, agora vocês vão fazer uma análise crítica de alguma coisa que já tem de implementação ou que poderia ser implementado nesse processo, pensando num currículo baseado em competências, né? E é a proposta que eu tenho para vocês. Mesmo o processo da semana passada, mesmo o processo essa semana. Um paper de 5 a 7 páginas relacionado a esse conteúdo da modelagem curricular e aí, no caso, proposição do modelo curricular baseado em competências. Existem outros, se vocês quiserem trabalhar a discussão em relação aos outros, também vai ser bem-vindo, porque eu acho que a gente tem que compreender amplamente toda essa condição da curricularização, da formação de um currículo, da discussão de um currículo de fato, e pensar, lembrando de novo, que não é somente currículo dentro da escola, mas no espaço educacional, seja as políticas educacionais, como a BNCC, seja a questão da regulação e da legislação, como a Lei de Diretrizes e Bases, como as diretrizes curriculares nacionais de diversos cursos, podem pegar inclusive de curso de graduação para poder dar uma olhada nessa perspectiva. E entender a mudança no tempo também pode ajudar bastante nesse processo, né? Diretrizes curriculares nacionais de vez em quando passam por mudanças e aí cabe entender o porquê dessas mudanças. Ok? Bom, pessoal, nosso encontro de hoje foi esse. Eu peço desculpas por, pela condição. A gravação foi feita num cenário que eu já expus para vocês que não está muito favorável, mas eu ainda consegui fazer uma boa descrição daquilo que eu queria fazer com vocês e olhando para aquilo que vocês já fizeram em termos de comentários, a gente queria trazer contextualizado nesse espaço aqui justamente isso que a gente está discutindo com vocês. Obrigado e até nosso próximo encontro.